Fala engenheiro, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao meu canal. E hoje a gente está com mais uma entrevista, a nossa quarta entrevista da série, tá? E antes de começar eu queria agradecer as pessoas que compartilharam as entrevistas anteriores, tá? Isso fez com que o nosso canal crescesse o número de inscritos e o número de visualizações. E eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês estão achando da série de entrevistas, tá? E se você tiver algum profissional que você admira, algum engenheiro mais experiente que queira compartilhar seus conhecimentos aqui, a gente pode trazer aqui para o canal para ele falar um pouco, conversar um pouco com a gente. E se inscreve aí embaixo, clique em gostei para o YouTube te mandar as próximas entrevistas. Bom, essa nossa entrevista foi a pedido de algumas pessoas, recebi algumas mensagens pedindo a entrevista dessa pessoa aqui para o canal. E essa pessoa é o engenheiro Enio Padilha, é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1986 e mestre em administração pela Univale em 2007. Desde 1998, é diretor da 893 Produções, em Balneário Camboriú. É uma editora de livros e produtora de eventos com atuação em todo o Brasil. Enio Padilha é autor de 10 livros, cujas edições sucessivas representam mais de 45 mil exemplares vendidos em todo o país. Enio, eu queria agradecer a oportunidade de tirar um pouco do seu tempo para conversar aqui com a gente, tá? Então vamos lá para a primeira pergunta. Você é formado em engenharia elétrica, certo? Quando foi que surgiu essa necessidade assim de você escrever livros sobre administração e carreiras nessa área de engenharia e arquitetura? Olá, João Neto e os amigos seguidores desse nosso jovem engenheiro. Sim, eu sou formado em engenharia elétrica em 1986 pela Universidade Federal de Santa Catarina. E eu tive escritório de engenharia elétrica durante muitos anos, durante 12 anos, de 1986 até 1998, quando eu escrevi meu primeiro livro, que na verdade era o trabalho de conclusão do meu curso de especialização em marketing empresarial. E a partir daí passei a me dedicar exclusivamente a essa tarefa que eu tenho hoje, que é a de escrever livros e produzir conteúdo e apresentar aulas, cursos e palestras nessa área de gestão de negócios, gestão de carreira, marca pessoal e principalmente a administração de escritórios de arquitetura e de engenharia. A minha necessidade, digamos assim, de escrever livros, ou como foi que eu me despertei para esse tema, na verdade eu procurei escrever os livros que gostaria de ter lido. Na época, nos anos 90, não havia praticamente nenhuma literatura de arquitetura ou de engenharia que não fosse técnica. Muito pouca coisa escrita, especialmente na área de marketing. Quando eu lancei meu livro foi o primeiro livro de marketing para arquitetura e para engenharia. Acredito que ainda seja o único com esse tema específico, um livro sobre marketing para engenharia e arquitetura. Eu não conheço nenhum outro. Livros sobre administração de escritórios, existem outros autores, alguns até muito bons, como o caso do Ricardo Trevisan, que é um livro que eu sempre recomendo. Mas especificamente de marketing para serviços de arquitetura e de engenharia, eu realmente não conheço nenhum. E a ideia era exatamente essa. Eu procurava livros, encontrava livros de marketing de autores clássicos, autores internacionais, e eu percebia que a maneira como o tema era abordado, a maneira como o assunto era atacado, não se aplicava à arquitetura ou à engenharia. E aquilo me deixava um tanto frustrado. Por isso que quando eu comecei a fazer o meu curso de especialização, eu fui me direcionando para esse caminho, fui buscando uma leitura específica de arquitetura e de engenharia, até que eu encontrei uma solução que ao entender que escrever livros para arquitetura ou para engenharia passava, antes de qualquer coisa, pelo entendimento de que nós vendemos uma coisa muito diferente de quem produz mercadorias ou outro tipo de bem concreto, tangível. Prestar serviço de arquitetura e de engenharia é uma coisa muito complexa, muito complicada, e precisava haver algum tipo de literatura que orientasse os profissionais nesse sentido. Quando você lançou o livro Manual do Engenheiro Recém-Formado, qual foi a sua maior motivação para produzir esse trabalho? Então, esse livro, o Manual do Engenheiro Recém-Formado, ele é resultado de uma história longa. Em 2003, eu recebi um e-mail, recebo sempre muitos e-mails de muitos colegas profissionais, e eu recebi um e-mail de um colega recém-formado, ou que estava se formando.
e ele me pedia alguns conselhos, o que fazer agora que ele era um recém-formado, que tinha saído da faculdade e tal, como é que ele podia se virar nessa nova condição. Eu achei bem interessante o tema, me debrucei com bastante atenção sobre o caso, escrevi um longo e-mail para ele, dando algumas dicas, alguns conselhos de como ele deveria se comportar como recém-formado para dar de maneira correta os primeiros passos. E enviei o e-mail para esse moço. Depois que eu enviei, eu olhei para aquilo e eu falei, poxa, isso aqui é um artigo bacana, isso aqui eu acho que mais gente poderia ler essa resposta que eu enviei para esse único colega engenheiro. Então eu peguei aquele texto da carta ao engenheiro recém-formado e publiquei como artigo no site. E esse artigo fez um sucesso muito grande, ele foi muito publicado em muitos outros sites e blogs. E naquela época não haviam ainda as redes sociais, nem o Orkut existia ainda, né? E então o artigo ficou muito famoso. E passaram-se muitos anos, até que no início de 2013, portanto aquele artigo já tinha uns 10 anos, uma turma de alunos que havia conhecido essa carta ao engenheiro recém-formado, eram os estudantes do último ano de engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina. Eles me convidaram para ser paraninfo da turma na formatura deles, que seria no início de 2013. Então me fizeram o convite e no e-mail que eles enviaram para mim me convidando para ser paraninfo, eles pediam que eu seguisse aquele tom daquela carta, né? Disseram que tinham chegado até mim através daquela carta e que gostariam que eu desse a eles uma última aula no curso de graduação. Fiquei muitíssimo honrado, muito honrado mesmo, muito feliz com o convite e me dediquei muito. Peguei aquela carta, falei, pô, vou reescrever essa carta agora de um jeito mais bacana, sob a forma de um discurso, para fazer uma coisa realmente que faça justiça à beleza do convite que eu recebi, né? Fiquei alguns meses trabalhando naquele discurso. E aí surgiu o discurso aos engenheiros recém-formados. Eu apresentei o discurso na formatura, foi uma coisa muito bacana, fiquei muito feliz com aquilo. E publiquei o discurso no site, está lá publicado ainda, chama-se Discurso aos Engenheiros Recém-Formados. Aí, este discurso também passou a ser, ele substituiu a carta, né, e passou a ser também um dos posts mais lidos do meu site. E depois de algum tempo, na verdade depois de 2 anos, o CREA Paraná, mais especificamente a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá, me convidou para apresentar uma palestra num evento muito bacana que eles têm lá, que eles fazem uma entrega das carteiras profissionais aos novos engenheiros. Então, os novos engenheiros admitidos na entidade recebem numa cerimônia formal muito bacana, com a presença do presidente do CREA e de várias autoridades, e do pai, da mãe, do tio, da tia, os amigos e tal. É como se fosse assim, uma segunda formatura. Eles estão debutando na sociedade, no exercício profissional. Então pediram para eu fazer uma palestra, tendo como base aquele discurso aos engenheiros recém-formados. De novo, eu fiquei muito entusiasmado com a possibilidade. Me dei conta de que o tema recém-formado era uma coisa muito cara para mim. Eu tratava esse assunto com muito cuidado, com o entendimento de que, de fato, é uma categoria de profissionais que precisa de mais cuidado, de mais carinho, de mais atenção, né? Preparei uma palestra muito bacana e apresentei, então, lá em, eu acho que era fevereiro ou março de 2015, lá em Maringá. Depois disso eu já estive em Maringá outras 2 vezes, sempre nesse mesmo evento, sempre apresentando a mesma palestra, e por incrível que pareça, cada vez que eu vou a satisfação é maior ainda, né? Não é como se já fosse uma coisa dominada, pelo contrário, cada vez é tão emocionante quanto as vezes anteriores. Aí eu saí daquele evento muito entusiasmado com a ideia, achei que a iniciativa do CREA do Paraná e da Associação dos Engenheiros lá em Maringá era muito importante, muito bacana, e procurei o presidente do CREA de Santa Catarina,
que na época era o Carlos Alberto Kita, que é meu amigo, né? Fui lá conversar com ele, sugeri que esse tipo de evento fosse realizado em Santa Catarina também. Ele gostou muito da ideia, ficamos conversando, a gente é amigo, quando começa a conversar a coisa se espicha, né? Como se diz aqui no Rio Grande do Sul. No meio da conversa ele disse: olha, eu acho que isso aí dava um livro, né? Você não acha, não seria legal escrever um livro a respeito desse, um livro especificamente direcionado para recém-formados e tal? Eu falei, acho que seria bacana e tal, né? Tomaria um pouco de tempo, mas é uma ideia que é interessante. Aí ele falou: prepara um projeto do livro, traz até aqui, eu apresento para os conselheiros, né? Vamos ver o que o CREA Santa Catarina pode fazer, no que o CREA pode ajudar. Eu fiquei muito animado com a disposição dele, do CREA de Santa Catarina, de ajudar, né? Voltei para casa, preparei realmente um bom projeto, estruturei todo o sumário do livro, escrevi um primeiro capítulo do que seria o livro, né? E levei o projeto para o presidente do CREA Santa Catarina. Ele apresentou aos conselheiros, defendeu o meu projeto junto aos conselheiros, e o CREA definiu-se por publicar o livro, né? Então o livro, a primeira edição do livro Manual do Engenheiro Recém-Formado foi feito pelo CREA Santa Catarina. E esse lançamento foi realizado em julho de 2015, foi uma coisa assim, muito bacana, foi um dos lançamentos mais divulgados, eu acho que um livro meu teve até agora. O livro fez bastante sucesso, a editora 893 lançou uma segunda edição em agosto de 2015, hoje o livro já está na terceira edição, né? E logo em seguida, ainda em 2015, nós lançamos um outro livro semelhante por conta da demanda que se criou por parte dos arquitetos, né, para que houvesse um livro também para arquitetos recém-formados. Como eu não sou arquiteto, não me sentia em condições de escrever um livro desse tipo especificamente para arquitetos, eu convidei um amigo meu, um arquiteto paulista chamado Jean Tozeto, né, que assumiu comigo a tarefa de escrever um livro, um manual do arquiteto recém-formado. Ele fez um trabalho primorosíssimo, né? Nós lançamos o livro em dezembro, o livro se chama Arquiteto 1.0, livro sensacional, um livro de 12 capítulos, nos quais ele escreveu 8 capítulos, eu escrevi apenas 4, então ele é o autor principal desse livro Arquiteto 1.0, e é um livro que obviamente é claramente inspirado no livro Manual do Engenheiro Recém-Formado. E no ano seguinte, em 2016, 3 cirurgiãs dentistas publicaram um livro destinado a cirurgiões dentistas recém-formados. Então a Clara Padilha, a Maria Fernanda Belato e a Camila Kirning são as autoras desse livro, chama Quase Dentista, e é um livro com uma estrutura muito semelhante ao Manual do Engenheiro Recém-Formado, só que obviamente todo adaptado para odontologia, e é um livro voltado para cirurgiões dentistas recém-formados. A editora 893, em princípio, tem a ideia de seguir com esse projeto e publicar outros livros para profissionais recém-formados em outras áreas, porque o nosso entendimento, o meu entendimento principalmente, é de que a condição de recém-formado é uma condição muito especial, ela é muito específica. Não é simplesmente porque você é um jovem profissional, porque quando você tem 25, 26 ou 28 anos, você continua sendo um jovem engenheiro, mas você eventualmente não é mais recém-formado. A condição de recém-formado é muito específica. Ela realmente requer um cuidado muito particular. Você não pode cometer erros graves nesse início de carreira. Eu costumo sempre dizer, para tranquilizar os que eventualmente se assustem com a ideia, né, de que se você cometer erros graves no início da sua carreira, isso não acaba com a sua carreira, né? Tudo tem conserto.
Mas se você cometer erros graves no início da carreira, você vai atrasar o seu desenvolvimento. Ao passo que, se você souber o que fazer e der os passos certos, e fizer as coisas como se deve, você antecipa resultados. Aquilo que normalmente um profissional alcança como resultado na sua carreira depois de 5, 6, 8, 10 anos, um recém-formado que faça o dever de casa, que faça tudo direitinho, pode alcançar esses resultados em 2 ou 3 anos. Portanto, é muito importante que a condição de recém-formado seja tratada da forma correta, com a literatura certa e com os passos certos, para que o profissional não cometa erros graves no seu início de carreira. Bom, e a próxima dúvida é uma dúvida bastante recorrente, né? Além das competências técnicas, quais outras habilidades, tipo de negócio, o recém-formado precisa ter, né, para ele se diferenciar nesse mercado tão competitivo que a gente está atualmente? Olha, o profissional recém-formado, ele precisa ter competência técnica, sim, né? Ele precisa ser um bom técnico antes de qualquer coisa, ele precisa ter domínio dos conhecimentos científicos, acadêmicos que a universidade passou para ele. Então, um engenheiro recém-formado tem que saber física, tem que saber matemática, tem que dominar química, e essas coisas são determinantes para que ele tenha as primeiras oportunidades como profissional, né? É bom que ele desenvolva, desde que se forma, se possível até antes mesmo que se formar, alguns conhecimentos na área de gestão, que ele tenha algum domínio de administração financeira, administração de processo produtivo e de marketing, mas um marketing estratégico, não apenas aquele marketing de divulgação, de comunicação, enfim, de propaganda e publicidade. Então, se você me pergunta assim, que tipo de conhecimento o engenheiro recém-formado deve ter para se dar bem na carreira? Então, eu seria bastante categórico. O recém-formado deve saber engenharia, entendeu? As outras coisas ele vai aprender com o devido tempo. É muito importante que depois que você se forma, você vá em busca desses conhecimentos de gestão, tá? Especialmente gestão de obras, gestão de projetos, gestão de equipes, gestão financeira, né? Mas isso é uma coisa que você pode realmente buscar esse conhecimento depois de formado. Eu não faço parte daquele grupo de pessoas que insiste em que as universidades ou as faculdades devem incluir nas grades disciplinas de administração, de marketing, disso e daquilo. Eu acho que o que a universidade tem que fazer é dar oportunidades para que os profissionais desenvolvam esses conhecimentos, né? Disponibilize algumas disciplinas optativas, sugira ou estimule que esses temas de gestão de negócio, gestão de marca pessoal, gestão de carreira, sejam incluídos nas semanas de engenharia, nos eventos estudantis, né? Eu acho que se esses temas forem explorados nos eventos escolares durante o período de graduação, isso já é suficiente para despertar no aluno a busca por esses conhecimentos. Mas eu acho que o domínio desses conhecimentos mesmo, o estudo profundo dessas áreas de gerenciamento, de gestão, de administração, elas podem ser obtidas todas depois da graduação sem nenhum problema. Certo, e é fato, né, que um engenheiro recém-formado ele não possui experiência profissional, né, e é comum atribuir esse despreparo técnico, né, a lacunas, né, do ensino universitário, né. E, na sua opinião, como as universidades e os próprios alunos eles podem se preparar melhor, né, para formar profissionais que o mercado espera? Olha, na verdade, eu penso o seguinte: o profissional recém-formado, ele é um recém-formado. Então não se pode cobrar do recém-formado uma coisa que recém-formado não precisa ter. Por exemplo, experiência profissional. Então, experiência profissional não é uma coisa justa de se cobrar do recém-formado. Experiência prática do exercício profissional também é uma coisa que o recém-formado vai adquirir muito rapidamente depois de formado.
Eu acredito que exista um certo desespero desnecessário, uma preocupação desnecessária com as questões práticas e com as questões de experiência quando você é recém-formado. Eu costumo dizer que quando você está na universidade, você deve dar muita importância ao domínio da teoria, ao domínio da ciência, ao domínio dos fundamentos da tecnologia, porque é bem provável que você não tenha outra oportunidade de estudar essas questões com o nível de profundidade e dedicação que você tem durante a graduação. Então, durante a graduação, você estuda matemática, física, química, desenho, geometria, álgebra, enfim, com um nível de profundidade que muito provavelmente você nunca mais vai ter na vida. Então aproveita, né? Porque você dominando essas questões, as questões práticas e a experiência profissional, você vai adquirir com certa facilidade depois que você tiver uma ou outra oportunidade. Bom, a gente sabe que o Brasil está passando por uma crise, né, na construção civil. Isso abalou algumas especialidades, né? Isso dificulta focar, né, num serviço mais especializado, né? E o que é mais interessante para o engenheiro? É uma formação generalista ou uma formação mais especializada? Nós, de fato, passamos por uma crise. Eu digo passamos porque os números da economia hoje mostram claramente que a crise ficou no passado. Nós já estamos numa fase de decolagem. Este ano de 2018 certamente será um pouquinho turbulento pelas questões políticas, e é certo que alguns investimentos vão ficar com o pé no freio esperando as questões políticas se decidirem, mas já há um claro reaquecimento da economia. Eu não acho que a crise tenha interrompido esse encaminhamento natural dos últimos 10 ou 20 anos para especialização. Eu acho que especialização é uma realidade que se estabeleceu a partir dos anos 1990. Não existe mais lugar no mercado para o clínico geral. O clínico geral hoje que se dá bem é aquela pessoa que já era clínico geral na década de 70 ou de 80. Os mais jovens, engenheiros formados há 10, 12, 15 anos, precisam se estabelecer a partir de especialidade. Então, sim, a minha recomendação é que o profissional seja altamente especializado, que ele se encontre nos primeiros anos de formado, aquele período de recém-formado, ele busque se encontrar na profissão, localize uma área na qual ele sinta prazer, ou na qual ele se sinta útil, na qual ele consiga perceber o seu potencial de contribuição, né? E que ele se especialize, que ele vá em busca, que ele estude com certa profundidade, que ele se torne uma pessoa capaz de prestar um serviço de excelência naquela área específica, né? Eu não vivo no mundo de pôneis e unicórnios, né? Eu sei que quando você é recém-formado é necessário atirar para todo lado, eu sei disso, eu sei que o recém-formado é potencialmente um clínico geral, uma pessoa que faz todo tipo de trabalho, acho isso normal, acho isso razoável, aceitável, mas é sempre importante saber que quando você é recém-formado, você está clínico geral, você não é um clínico geral. Você está em busca de enxergar a área de atuação onde o seu talento, a sua capacidade, o seu potencial pode ser mais diretamente especificado. Então, sim, você deve ser altamente especializado, através de cursos, leituras, participação em congressos, em seminários, enfim. A especialização ela é o caminho para a construção de uma marca comercial ou mesmo de uma marca pessoal que possa se dizer valiosa. Professor, qual seria o caminho mais natural, né, que um engenheiro recém-formado precisa para construir sua carreira, né? Qual conselho você daria? Eu acho que não existe um caminho natural para o engenheiro construir a sua carreira. Tá? O que eu quero dizer com isso é que se o engenheiro se formar
e entrar no clima do deixa a vida me levar, aquela coisa assim, eu vou vivendo a vida naturalmente, vou deixando que as coisas aconteçam, eu não gosto de fazer planos, não sou muito de construir regras para o meu dia a dia, né? Ou seja, você deixar que as coisas aconteçam naturalmente, você vai demorar muito tempo para obter resultados, podendo inclusive não obtê-los. Então, acho muito importante que o engenheiro recém-formado tome as rédeas da sua carreira, assuma o comando da sua carreira, faça um planejamento, né? Estude a área de gestão de carreira, e isso não é para ser feito em videozinho no YouTube. Existem livros que tratam de gestão da carreira, então se você apenas viu 2 ou 3 vídeos ou leu meia dúzia de artigos, você não sabe muita coisa sobre gestão de carreira. Você tem que ler livros sobre gestão de carreira para entender a complexidade dessa coisa toda, né? E aí fazer um projeto para a sua carreira para que você possa, como resultado desse projeto, ou da execução desse projeto, reduzir o tempo natural de obtenção de certos resultados. Então, aquilo que normalmente um profissional obteria sendo competente e honesto ao longo de 15 ou 20 anos, se você for competente e honesto e tiver uma carreira bem planejada, você pode obter em 3, 4, 5 ou 6 anos. Então, eu sempre digo que a gestão da carreira, a correta gestão da carreira e o planejamento da carreira, ele reduz o tempo de obtenção do resultado. Se você for uma pessoa competente, se você trabalhar honestamente, depois de 15 ou 20 anos você se estabelece bem e você construiu uma boa carreira. Mas você começa a colher frutos depois de 15 ou 20 anos. Isso é o natural, certo? Quando você faz planejamento de carreira, você consegue obter esses mesmos resultados num tempo muito mais curto. 3, 4, 5 anos você já está obtendo excelentes resultados da gestão, do gerenciamento da sua carreira e da sua marca pessoal. Professor, eu queria agradecer, né, a oportunidade que o senhor nos deu aqui de ceder um pouco do seu tempo para passar um pouco de conhecimento para a gente. Eu acredito que muita gente vai se identificar com as dicas, né, e com certeza vai agregar muito para a sua carreira. Para concluir, Neto, eu gostaria de dizer que foi um prazer atender o seu convite, participar dessa entrevista. Espero que ela seja útil aos nossos colegas engenheiros recém-formados e até os que já estão formados há mais tempo. Dizer que eu sigo disponível no meu site, o npadilha.com.br, nas redes sociais, nas quais eu tenho alguma presença, como é o Facebook e o Instagram. Espero vocês por lá. #npadilha. Um abraço. E a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer você que acompanhou o nosso vídeo até o final, tá? Não se esquece de compartilhar com um amigo seu que também é engenheiro, tá? Se inscreve abaixo no canal, clique em gostei também para ajudar nossa divulgação do canal, tá? Eu vou ficando por aqui. Até mais, valeu!